Boa noite, vamos lá, é a nossa hora, vamos nos dedicar a esse momento de parada, é o nosso posto de gasolina, fundamental reabastecer para nos nutrir de coragem, de lucidez, para encarar o que tivermos que encarar amanhã, não é? Muito legal. Tem um momento de O Livro dos Espíritos em que Kardec pergunta para os espíritos de luz qual o caminho para a evolução. É a questão 919. E a resposta é: um sábio da antiguidade vos disse, conhece a ti mesmo. Ou seja, o autoconhecimento é o nosso grande caminho de evolução. Mas Kardec não se dá por satisfeito e pergunta: concordamos com a ideia geral, mas na prática, como colocar na prática a tarefa do autoconhecimento? Perguntou ele. E nas raras mensagens de O Livro dos Espíritos que foram assinadas, a 919A é respondida por Santo Agostinho. Nessa receita prática, diz ele: façam como eu fiz quando estive entre vós. Ao final de cada dia, passava em revista todos os atos realizados naquele dia e perguntava a mim mesmo se tinha prejudicado alguém. Se tinha prejudicado alguém. E, mais ainda, analisava a minha decisão perante outras alternativas que, eventualmente, eu nem vi no momento da decisão, para perguntar a mim mesmo: será que eu fiz todo o bem que eu podia? Então, primeiro perguntar se fez mal a alguém, depois, se fazendo bem, se fez todo o bem que podia. Veja se não é a resposta dele é mais longa que isso, mas é muito útil. Eu convido vocês a conhecerem lá, questão 919 de O Livro dos Espíritos, livro, aliás, que eu sugiro para todas as pessoas. São 1019 perguntas, todas elas da máxima importância, que ajudam a gente a se situar no grande ganho que uma doutrina, que uma religião pode trazer para nós, que está longe de ser os cargos, o dinheiro, os interesses, mas principalmente os ritos externos, o convívio social, mas principalmente um ponto de vista mais amplo. E essa pergunta certamente nos ajuda, colabora muito para esse ponto de vista mais amplo. Muito legal, nós realmente precisamos desse ponto de vista mais amplo. Nessa pergunta, nós vemos um grande dilema que a gente tem na relação com o outro, na relação com qualquer pessoa. Porque, para evoluir, nós realmente precisamos de parâmetros, precisamos de avaliação. Como deve ser angustiante viver no espaço sideral, sem nenhuma referência próximo. Imagina se nós estivéssemos literalmente perdidos nos espaços, sem nenhum ser, sem nenhum objeto próximo, apenas as estrelas, os planetas muito distantes. Como saber se, fazendo algum movimento, se estamos andando para frente, para trás, para a direita ou para a esquerda? É impossível caminhar, é impossível analisar os nossos passos sem referências. Mas, para muito além dessa referência física da imagem que nós acabamos de colocar, nós precisamos buscar referências existenciais. Será que temos avançado? Será que estamos avançando realmente?
pergunta e na resposta que nós trouxemos aqui, da 919 de O Livro dos Espíritos, onde Santo Agostinho dá uma receita para nós vemos duas posições fundamentais, ao contrário da tragédia que tem sido a nossa posição de avaliação. Nós reconhecemos a necessidade de avaliar nossos atos, mas temos avaliado erradamente. A nossa postura tem sido de comparação com os outros. Avaliado, nós estamos bem se nós nos colocamos à frente dos outros. Quando nós nos julgamos atrasados em relação aos outros, nós nos deprimimos, nós nos diminuímos, nós abandonamos o processo de aprendizado. É isso que a gente aprende lá desde a escola. Muito difícil nós atuarmos quando nos julgamos mais atrasados que toda a classe. Mas também é muito difícil a convivência quando nos vemos superiores a toda a classe. Então, a postura de comparação com o outro nos dá muito poucas alternativas. Muito pouca alternativa saudável. Se estamos melhor, se vamos para as provas, se vamos para a educação, para o processo educativo, com a perspectiva de nos exaltar, se tiramos notas melhores que os outros, humilharemos os outros. Se tirarmos notas piores que os outros, humilharemos a nós mesmos, ficando absolutamente sem saída, porque não há como decidir entre essas duas alternativas. O que será melhor, humilhar os outros ou ser humilhado pelos outros? Claro que nenhuma das duas é boa, nenhuma das duas é saudável, nenhuma das duas alternativas é realizadora. Como superar isso? Quando avançamos na perspectiva espiritual, a situação fica muito diferente. Porque, do ponto de vista espiritual, como revelam os espíritos para Kardec, avalia-se o bom espírita por ser hoje um pouco melhor do que ontem, por esforçar-se para ser amanhã um pouco melhor do que hoje. Ou seja, a grande comparação, um dos maiores, dos melhores parâmetros para nós nos avaliarmos, não são os outros, até porque podemos avaliar com pessoas que nós pensamos certas, mas que estão erradas, mas a nós mesmos. Habituemo-nos, é urgente isso, habituarmos-nos a nos observarmos, a nos avaliarmos. Como é que nós entramos num processo, numa experiência, e depois avaliarmos como é que nós saímos dessa experiência. Porque o importante, não apenas para os espíritas, é claro, para todas as pessoas, é aprender, é crescer com as oportunidades. E isso nós fazemos nos observando sempre, especialmente antes e depois das experiências. Então, ao invés de nos avaliarmos tomando os outros, os iguais ou como parâmetro, do que só pode resultar, como nós já vimos, a humilhação do outro ou a humilhação de nós mesmos, duas posições doentes, terríveis para as nossas vidas. Então, devemos nos avaliar, nos tomar como parâmetro para assim, observando como estivemos antes e como estivemos depois, estaremos sempre nos desafiando, nos propondo, nos impulsionando à melhoria, ainda que milimétrica, mas cotidiana. E isso é fantástico, nós temos sempre em mente. O outro parâmetro, a outra ferramenta de autoavaliação fundamental para todos nós são os luminares.
Na pergunta de Kardec, quem cumpre a função de iluminar, claro, é Santo Agostinho, que nos dá uma receita a qual só pode ser compreendida para seguirmos. É um conselho para nós seguirmos, é uma receita. Façam como eu fiz quando estive entre vós, diz ele. Então o luminar, o evoluído, serve como um grande estímulo a todos nós. Não porque nós pretendamos loucamente ser melhores do que Francisco de Assis, Santo Agostinho, muito menos de Jesus. Mas sim porque eles são inspiradores. Todos os grandes parâmetros são inspirações para nós sermos melhores do que somos. Em outra pergunta, Kardec quer saber quem o alto, quem Deus colocou para a humanidade como modelo e guia. E a resposta é: vede Jesus. Então, Jesus e todos os luminares, Buda, Maomé, Elias, Confúcio, Francisco de Assis, Chico Xavier, Santo Agostinho, são réguas, são referências para nós, buscando agir como eles agiram, investigando se as opções que pretendemos tomar seriam as mesmas que eles mesmos adotariam. Nós ganhamos parâmetros. Como não são parâmetros com muito menor eficiência, os nossos pais, nossos avós, nossos tios, as pessoas que nós admiramos na família. Muito melhor que isso, aqueles realmente elevados que vieram à Terra com a função de ser parâmetro, de ser modelos para os outros, devem ser trazidos, devem ser estudados na sua biografia, nas suas ideias, nas suas atitudes, para que nós realmente imitemos. Não imitemos como crianças, porque a criança imita externamente. E a imitação externa de Jesus não nos leva a lugar nenhum. Mas a imitação em profundidade, sim. Então, avançar entendendo, ultrapassando a máscara, o eu aparente, é fundamental. Não queiramos, através de ritos, roupas, cortes de cabelo, aparências de qualquer tipo, sermos iguais aos modelos, mas sejamos próximos, nos aproximemos deles pelas atitudes concretas. Sacrificarmos-nos como Jesus se sacrificou por toda a humanidade, nos irmanarmos a toda a criação, reconhecendo o poder da fraternidade, dizendo que todos os seres humanos não apenas são nossos irmãos, mas também todos os animais, todos os vegetais e todos os objetos, já que a nossa trajetória vai do átomo ao arcanjo. Como assim vivia Francisco de Assis, um dos maiores luminares que já estiveram na Terra. Precisamos nos inspirar, de novo, não na aparência, não nos ritos, não nas proclamações, nas ordens, mas no real, no dia a dia. Agir como Jesus agia, pensar como Jesus pensava, servir como Jesus servia. Claro que não vamos conseguir isso imediatamente, magicamente, mas sim, claro, que nós podemos e devemos, ao realizar qualquer ato de fraternidade com alguém, não nos restringir à fraternidade daquelas pessoas imediatamente próximas, nem nos restringir às pessoas do chamado nosso sangue, mas sempre pensar os nossos afetos e pensar numa multiplicação
do bem que nós queremos a eles para todas as outras pessoas na mesma condição. Se temos um parente em condições mentais diferentes, peçamos apoio para eles, para eventualmente os espíritos que os estejam perturbando, mas também para todas as outras pessoas em sofrimento mental, em depressão, sofrendo com a esquizofrenia, com as neuroses, psicoses. Peçamos por todos, usemos os nossos amores, os nossos próximos, os nossos afetos com os nossos colegas, parentes, cônjuges, filhos, para que esse amor, esse afeto que nós temos com eles, impulsione, seja uma mola de impulsão do bem que nós desejamos a eles, para que avancem, transbordem deles, para um amor sem fronteiras, que, se é claro, não vamos alcançar imediatamente, é claro, jamais será alcançado se não começarmos imediatamente a avançarmos do amor limitado, do amor superficial que hoje nós possuímos, para um amor cada vez mais em profundidade, não tomando a máscara, mas a essência dos seres, lá onde nós somos deuses, lá onde nós temos todos os potenciais. Esse deve ser o nosso foco. E transbordarmos para que todas as pessoas possam também deixar de competir, deixar de se medir umas pelas outras, se humilhando ou humilhando os outros, para transbordar, para realizar os nossos inúmeros, infinitos potenciais que todos guardamos dentro de nós. Nós somos deuses. Não há por que comparar, porque o mesmo Deus que habita dentro de mim é o Deus que habita dentro de vocês. Não há necessidade alguma de comparação, mas há uma necessidade profunda de nós deixarmos de lado o ego, o orgulho, a vaidade, a prepotência, que nos tem impulsionado a guerra, as comparações, as competições que nos infelicitam há tanto tempo, rumo a esse ser, a essa luz essencial, a esse Deus que habita em nós. Porque em profundidade, vivendo em profundidade, deixaremos essa ilusão de superioridade que a gente busca em todas as guerras, para viver a sublime e profunda igualdade do ser. No fundo, no fundo, no fundo, somos todos iguais. Não há comparação possível entre o Deus que habita a minha profundidade com o Deus que habita a sua profundidade. Não há nenhuma necessidade, nenhuma propriedade para essas guerras. Ao contrário, somemos o Deus em mim com o Deus em você, porque há uma vibração tão forte, tão profunda quando o Deus em mim encontra com o Deus em você, que uma grande revolução acontece em todos nós. A revolução do amor. Quando Deus em mim encontra o Deus em você, essa vibração, essa sintonia profunda, essa multiplicação de poderes é o amor que cobre a multidão dos pecados e que um dia fará todos nós sermos deuses, desenvolvermos os mais plenos potenciais. Que assim seja, meus amigos, minhas amigas. Que nós deixemos o amesquinhamento que as guerras e as competições têm trazido para as nossas vidas, para alcançarmos a sublime generosidade do ser. Um grande, irrestrito, universal, profundo amor desperte em seu coração. Desperte em nossos corações. Porque nós seremos reconhecidos
pelo amor que tivermos uns pelos outros. Amemo-nos então uns aos outros, como Jesus nos amou. Muito feliz por aprendermos juntos, por nos expandirmos juntos. Até a próxima. Um grande abraço.